Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso webinar. Vamos só aguardar aqui mais uns momentos, até porque também ainda não são bem as 2h30, para esperar e dar a oportunidade a mais pessoas para se juntarem a nós. Bom, uma vez que já temos aqui algumas pessoas a entrar, se calhar vou aproveitar este pequeno compasso de espera para vos dar as boas-vindas e para vos explicar um pouco em que é que consistem estes webinars. Portanto, os webinars RN21 são organizados no âmbito do projeto integrado RN21, Inovação na Fileira da Resina Natural para o Reforço da Bioeconomia Nacional, e são organizados pelo Colab Forestwise, o Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo, da qual eu sou colaboradora. O meu nome é Joana Vieira, eu vou ser aqui a moderadora deste webinar. Lembro que estes webinars são gravados. Esta já é a nossa nona edição do webinar. Podem aceder aos webinars anteriores no nosso canal de YouTube, portanto podem pesquisar. Já temos webinars sobre vários assuntos, portanto nós começámos por falar sobre o setor da resina natural, uma vez que é no contexto do projeto integrado RN21, e neste momento, neste último ano do webinar, estamos mais dedicados aos setores do mercado. Para o webinar de hoje, convidamos o Paulo Cadeia, que nos vai falar sobre a resina natural no setor alimentar, impacto na sustentabilidade e inovação de produtos. Estes webinars começam sempre com uma apresentação, que irá ser o Paulo a fazer, e depois são seguidos por um período de perguntas e respostas. Eu convido já todos os que estão a assistir a utilizarem o separador PIR que está aqui na barra superior, para ir colocando algumas das perguntas que forem surgindo por escrito, para nós no final da apresentação do Paulo colocarmos então estas perguntas. Portanto, o Paulo é licenciado em Engenharia de Sistemas e Informação e Informática pela Universidade do Minho e tem uma pós-graduação na Porto Business School. Desempenhou funções em várias grandes empresas, como a Sonai ou o Grupo TNG, antes de ingressar no CITEV como diretor de Sistemas de Informação. Presentemente é também diretor do Departamento de Gestão de Inovação do CITEV e desde 2020, desculpem, é diretor do TecMIT, o Centro de Competências do Agroalimentar para o setor das carnes. E é na qualidade de diretor-geral do TecMIT que o convidamos para nos falar sobre, então, o potencial da resina natural no setor alimentar, que está aqui integrado na investigação que tem vindo a desenvolver no âmbito do projeto integrado RN21. Paulo, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite. Passo-lhe então a palavra. Muito bem, muito boa tarde a todos. Obrigado, Joana, pela introdução. Obrigado ao Forest Pais pela oportunidade que deram para nós apresentarmos aqui algum do trabalho que estamos a fazer no TecMIT e, em particular, no âmbito do RN21. Eu peço-vos desde já desculpa, porque desde ontem que ando aqui com a garganta bastante arranhada, portanto, se me falhar a voz, tenho aqui uma garrafa de água muito gira e apropriada do RN21 para ir molhando a voz, mas pronto, desde já as minhas desculpas se porventura alguns segundos me falharem a voz. Em termos do que vou aqui apresentar, portanto, como não poderia deixar de ser uma breve introdução do TecMIT, acredito que grande parte de vocês, se calhar, já ouviram falar, já conhecem algumas das atividades do TecMIT. De qualquer modo, aqui uma pequena apresentação. Depois,
as embalagens e a indústria alimentar, como é que elas estão relacionadas, o que é que o TechMeet está a fazer no RN21 juntamente com outros parceiros e depois uma breve conclusão do impacto da sustentabilidade e da inovação dos produtos. Começando então pela apresentação do TechMeet. Pronto, o TechMeet é um centro de competências do agroalimentar com um foco específico no setor das carnes, que foi criado em 2000, no final mesmo de 2019, portanto, costumo dizer que 2019 já não conta, porque foi mesmo em novembro, no final de novembro, portanto, desde 2020, temos 5 anos, somos muito recentes. Tivemos alguns sócios fundadores e outros que, entretanto, empresariais que já aderiram ao TechMeet, porque é essa a nossa missão, é trabalhar para as empresas do setor do processamento das carnes. Como podem ver, temos aí, principalmente ainda no Norte, onde nós estamos implantados, ainda no Norte, as maiores empresas que já são nossas sócias. Quais são as nossas atividades? As atividades que fazemos são as atividades que um centro de tecnológico, um centro de competências acaba por fazer, isto é, ir ao encontro daquilo que as empresas necessitam e, nesse sentido, realizamos testes e ensaios avançados, participamos em projetos de desenvolvimento de produtos com empresas e com outras entidades do sistema científico. Temos a componente da formação em ambiente empresarial e fabril, uma formação prática que faltava muito neste setor. Fazemos ações de demonstrações, obviamente estamos muito focados na inovação e nas tendências para este setor. Portanto, quais são as nossas infraestruturas? Temos um laboratório vocacionado para testes e ensaios de microbiologia e de ensaios de físico-química, onde fazemos também controle de qualidade, utilizamos o laboratório para fazer investigação e desenvolvimento, e estas são as análises, portanto, como muito recente que somos, ainda temos estas análises, embora ainda temos uma quantidade pequena de análises que fazemos, como vocês podem ver aí, embora seja um laboratório que está já acreditado pelo IPAC. Trabalhamos em termos de análises microbiológicas e análises de físico-químicas. Estava a ver porque é que as imagens não apareciam no laboratório, entretanto já apareceram. E depois temos uma unidade piloto, que é a nossa menina, se podemos dizer assim, a menina dos olhos, uma unidade piloto que com cerca de 500 metros quadrados, que utilizamos para fazer formação on-site, desenvolvimento de produtos, onde temos utilizados alguns equipamentos até no âmbito do RN21, para fazer testes e ensaios a nível já pilotos. Alugamos as instalações, fazemos simulações industriais, etc. Quais são as áreas que nós temos? Temos uma sala de recepção de carcaças e desmancha, corte e desmancha, temos uma sala de fabrico e de processamento, estão a ver aí algumas imagens, e temos uma sala de acondicionamento ou para embalamento, onde fizemos alguns testes do RN21. Isto é uma estufa e por último, temos uma área de formação, uma sala de formação teórica. A nossa área da formação é, de facto, muito importante, porque é uma área onde esta indústria tem pouca oferta em termos de formação prática, e daí nós temos um plano de 22 cursos que delineamos com a criação do TechMeet, dos quais, durante 2025, decidimos abrir estes cursos com uma aceitação bastante interessante das empresas. Não vale a pena estar a passar por eles, até porque, se calhar, a maior parte de vocês não são da área, mas pronto, corremos aí várias áreas. Depois, em termos de projetos de ID, estamos no PRR através da agenda para o alimentar, como não podia deixar de ser, o Via Food, mas também no RN21 e no BIT. Ali, desculpem, está ali um linda rosa ali por cima do RN21 que não devia estar. Isto foi o copiar e colar ali para o último projeto que nós submetemos em copromoção no Portugal 2030. E pronto, estamos a fazer o nosso caminho inicial de entrar em projetos de IDIA para desenvolver novos produtos. E aqui o último slide,
alguns trabalhos que fizemos juntamente com a Portugal Foods, que é a nossa sócia, mas também com o Collab for Food, alguns trabalhos que fizemos para o setor em termos de macro-tendências, business intelligence, etc. Entrando então aqui na área, se calhar, que mais está em linha com aquilo que vocês procuram neste webinar, fazer um primeiro enquadramento da indústria alimentar versus embalagens. Intrinsecamente, as embalagens estão ligadas à área alimentar, por diversas funções, por diversas propriedades, que vêm aí do lado esquerdo, portanto, contra proteção, se vocês olharem para embalagens mais específicas de, por exemplo, como as carnes, como nós temos que ter proteção contra micro-organismos, fatores ambientais, vapor de água, a luz, a própria luz, tudo fatores que influenciam a cor, o sabor, o cheiro dos alimentos, não é? Mas também para a preservação, isto é, o prolongamento da vida útil dos alimentos. Cada vez se procura mais que os alimentos consigam estar na prateleira sem haver uma alteração das suas características, mas não podemos deixar de esquecer o transporte. Portanto, o transporte, as embalagens também são importantes, o seu design, etc., para facilitar o transporte e a distribuição dos alimentos. E como todos nós sabemos, a informação do produto. Alguma que já é obrigatória, que há alguns anos, que tem a ver com os ingredientes, tem valor nutricional, etc., e outras opcionais que costumamos ver já, como, por exemplo, a colocação de receitas na própria embalagem. Portanto, a embalagem é, de facto, muito importante para a área alimentar. Tudo isto contribui para quê? Para algo que é o topo da parte alimentar, que é a segurança e a qualidade dos alimentos. Portanto, as embalagens de facto são importantíssimas, só que nós temos aqui uma característica, que é a grande maioria das embalagens continua a ser de plásticos, ou seja, daquilo que nós de polímeros fósseis, ou aquilo que nós conhecemos mais do plástico propriamente dito. Para terem uma ideia, recolhi aqui alguns tópicos para vocês terem uma ideia do que é que isto representa, o setor das embalagens. Não estamos, este primeiro slide, não está a falar apenas de alimentar, está a falar das embalagens em todos os tipos de setor. Portanto, as embalagens representam cerca de 40% do consumo total da produção dos plásticos que existe. Cada cidadão europeu gera 36 quilos, aproximadamente 36 quilos de resíduos por ano. E, embora tenha aqui uma parte interessante, é que já cerca de 40% destas embalagens são recicláveis ou procuram ser recicláveis. Portanto, as embalagens plásticas ou de origens fósseis representam aproximadamente 19% dos resíduos totais na Europa. Ainda que uma coisa que também que saltou à vista é que reparem que em 5 anos existe uma previsão do crescimento de 2,5 milhões de toneladas para mais do dobro, 5,7 milhões de toneladas. Portanto, temos um crescimento anual de cerca de 18%. E daí é necessário, de facto, fazer alguma coisa, não é? Porque eles continuam a ser de origem fóssil, a grande maioria. O fóssil emite elevadas emissões de CO2 e para além disso, existem diversos desafios na gestão destes resíduos de gestão, quer em termos de reciclagem, quer em termos de... Peço desculpa. Especificamente na indústria alimentar, acho que todos nós conhecemos imagens ou fotografias como estas estão aí do lado direito. O setor alimentar é o principal utilizador de embalagens de plásticos. Para terem uma ideia, pus só ali por baixo quais são os setores por ordem decrescente que mais consomem embalagens. Portanto, o alimentar, sem dúvida, é o maior, depois a farmacêutica, a cosmética e a limpeza. A taxa de reciclagens na Europa destas embalagens é um bom sinal, ela já anda à volta dos 64%. A nível global ou mundial anda à volta dos 50%. Mas só que nós temos de facto que até 2030, até por regulamentos que saem europeus, nós
temos que tentar colocar 10 a 20% das embalagens que produzimos mais sustentáveis. Quando dizemos mais sustentáveis, podem ir àqueles quatro pontos que estão ali, portanto, com inclusão de materiais renováveis, biodegradáveis, minimização de resíduos. O papel do design da embalagem tem um papel muito preponderante no ciclo de vida, de modo a que a embalagem possa ser reutilizável, por exemplo, e que se possa reduzir a pegada de carbono. Portanto, quando dizemos que temos que substituir as embalagens por embalagens sustentáveis, não estamos a dizer que temos que eliminar completamente as embalagens que existem até o momento, não é? Portanto, elas podem ser, como fizemos no RN 21, pode-se pegar nas embalagens atuais ou nos filmes atuais e otimizá-los com a incorporação de materiais renováveis e que eles fiquem minimizando os resíduos. Pronto, mas isto leva a desafios globais. Pronto, desafios globais para a indústria do agroalimentar. A indústria do agroalimentar verifica o quê? Verifica aqui duas áreas, que é a visão do mercado, ou o mercado consumidor, portanto é o que está ali. Portanto, as pessoas cada vez mais estão orientadas orientadas e verificam esta necessidade de substituir produtos de origem fósseis por soluções mais sustentáveis, mas não é o mais importante. Aquilo que as empresas mais lutam no dia a dia é que cada vez mais, a nível europeu, existem metas para a economia circular que saem para a inovação sustentável nas indústrias alimentares. E, portanto, são estes dois desafios que faz uma pressão constante para reduzir o impacto ambiental e, nesse sentido, surgem diversos projetos de ID, diversas inovações, como materiais mais sustentáveis, embalagens monomateriais, portanto, que sejam mais fáceis para reciclar, a incorporação de nanotecnologia nas embalagens que podem melhorar determinadas propriedades que falei, que enumerei há pouco, as próprias embalagens reutilizáveis através do ecodesign, por exemplo, ou embalagens comestíveis, filmes, revestimentos, que eu penso que também a grande maioria de nós já lidou com isto, já enfrentou embalagens comestíveis. São inúmeros os desafios em termos de embalagens para a área alimentar. Nós, no TechMeet e pelo RN 21, tivemos a oportunidade de ingressar no projeto num consórcio, tivemos a oportunidade, um convite para ingressar num consórcio, um pequeno consórcio dentro do RN 21 que está aí do vosso lado direito, composto por duas empresas e 3 entidades do sistema científico, com o objetivo de incorporar a resina natural nas embalagens para o setor alimentar. Isto é, como via alternativa das soluções fósseis que estão disponíveis no mercado. E, neste sentido, foram definidas duas áreas de trabalho. Portanto, uma linha de biofilmes orientados para as propriedades de barreira a gases, isto é, incorporando derivados de colofónia que se obtém da resina e tentar perceber até que modo se melhorava as propriedades de barreira a gases e incorporando estes materiais sustentáveis. E depois uma outra linha de embalagens à base de colofónia para incorporação de microcápsulas. Estas microcápsulas de forma a procurar incorporar estes agentes ativos, por exemplo, são um exemplo para antioxidantes, e estes filmes serem utilizados em embalagens alimentares. Pronto, nós, no trabalho que fizemos, que ainda está a decorrer, como no âmbito do RN 21, mas o primeiro trabalho foi levantamento da estado da arte, o que é normal, um projeto de ID, vigilância tecnológica, e depois, também muito importante, e eu aqui queria mostrar um slide sobre isto, sobre as necessidades e os requisitos que as empresas da área procuram. Pronto. E este slide é interessante porque tivemos aqui algumas surpresas, não as do lado esquerdo, que isso aí já esperávamos. Portanto, o levantamento que nós fizemos, obviamente, foi com foco na indústria das carnes, porque é esse o nosso foco do TechMeet, foi esse o nosso foco, é essa a nossa facilidade de chegar às empresas num primeiro momento.
E, portanto, eles salientaram a questão da proteção, sem dúvida o mais importante, com propriedades de barreira, manter as propriedades de barreira, oxigênio, vapor de água, etc. Depois a espessura do filme também é importante na maleabilidade, assim como na transparência. E a sustentabilidade, porque não se esqueçam que temos regras, legislação, etc., que temos que obedecer, mas depois quase todos terminavam, porque nós, além de um questionário que fizemos online, fizemos depois entrevista a cerca de meia dúzia de empresas com impacto, e nessas entrevistas eles todos salientam que, mas não se esqueçam que o preço acaba por depois condicionar tudo. Portanto, por isso daí estar ali a vermelho. E a parte que nós não estávamos à espera, portanto, foi o conhecimento que adquirimos, é que estas grandes empresas, não estou a falar ao nível de detalhes, de pequenas empresas, estou a falar de grandes empresas que abastecem as grandes distribuições que nós conhecemos, o que eles afirmaram é que as características das embalagens são definidas pelos distribuidores e não pela empresa que está a processar a carne e a embalar propriamente dita. Isto é, uma distribuição A pode ter, ou normalmente tem, características e exigências diferentes nas suas propriedades de uma distribuidora B para o mesmo produto que a empresa está a processar. O que também, portanto, significa que as distribuidoras têm que ser envolvidas, de facto, neste processo. E não apenas as empresas produtoras das embalagens e as empresas, neste caso, que produzem processados de carne. Portanto, nós, de facto, depois no segundo momento, depois tivemos então a desenvolver diversos protótipos, aplicámos diferentes tecnologias, extrusão, deposição, coating, etc. Fizemos diversos testes e ensaios, quer ao nível do produto, isto é, do filme ou da embalagem, em termos de tração, alongamentos, perfurações, barreiras, etc., quer também ao nível do conteúdo, tentar perceber em termos microbiológicos como é que o produto se comporta, se ele se comporta de igual forma com estes protótipos a um produto que é embalado com matéria-prima, portanto com embalagens de origem fósseis, tentar perceber, fazer comparações. Estes são alguns exemplos, são as fotografias, nós também não podemos estar a revelar muito sobre aquilo que estivemos a fazer, como devem compreender. Do lado esquerdo tem, por exemplo, os filmes, e esses filmes são depois utilizados quer em embalagens a vácuo, que é a imagem que está no centro, a vácuo, quer a do lado direito, que simula ali uma cuvette, em que depois pode levar a atmosfera modificada, embalagens com atmosfera modificada, etc. Tudo isto foi feito, quer dizer, do lado direito dos embalamentos foi testado no TechMeet, o resto foi desenvolvido com os filmes com as empresas que fazem parte do consórcio e com as entidades quer o Instituto de Biotecnologia, quer o CENTI. E aquilo que fomos em termos de propriedades, que fomos obtendo resultados, nós fizemos testes desde 5% a 15%, mas conseguimos incorporar com sucesso, de facto, 10% de resina natural nos protótipos que desenvolvemos. Verificamos que temos, de facto, um aumento com a incorporação desta resina, temos um aumento da proteção ao oxigênio, ao ar, permitindo, o que é que isto permite? Permite a vida útil dos produtos. Temos matéria-prima valorizada, porque é resina, é nacional, é mais sustentável, pronto. E ficamos aqui, tem ali o mais ou menos, porque depende na transparência, na translucidez. Não, depende do tipo de embalagem. Depois, isto, se nós, de facto, se vocês viram acima, no slide anterior, que havia ali alguns filmes que não eram tão translúcidos. Portanto, eles depois dizem, as empresas, que depende de onde é que eles são aplicados. Portanto, se nós estamos a olhar para uma cuvette onde temos um bife, passa a expressão, de bovino ou suíno,
um bife e nós queremos ver, estamos habituados, nós se não virmos bem a carne, ou se não virmos o cor vermelho, ou se não já se calhar já não se compra. Portanto, para aí já será difícil, mas, por exemplo, para transportes de outro tipo de alimentos, por exemplo, de legumes, de embalamento de legumes ou embalamento de fruta, esta questão aqui já não se coloca como tão exigente. Portanto, as empresas de facto verificaram isso, dizem, este slide acaba por ser o que eu estava a dizer antes, portanto, elas dizem que são aceitáveis, fomos apresentar isto às empresas, que é aceitável, o aumento da resistência excelente, a barreira excelente, a transparência, lá está, depende para que é que vamos utilizar, não é? Mas depois voltaram à questão que eu falei num dos slides primeiros, e quanto é que isto custa? E o preço? E às vezes por cêntimos, não estou a falar por euros, por cêntimos, apesar das propriedades serem melhor em termos de resistência, de barreiras, etc., se calhar já não avançam ou a distribuidora já não está interessada. Portanto, é algo que se tem de facto que trabalhar. E isso é o que vamos procurar também trabalhar nestes últimos meses do ano e os próximos 6 meses do RN21, é otimizar as soluções para uma escala piloto, realizar testes e ensaios adicionais em termos de microbiologia, ensaios de migração ou contaminação, perceber até que ponto é que os produtos estão ok. E, por fim, perceber se existe escala em termos de matéria suficiente para responder às necessidades, porque é uma indústria que gasta, de facto, bastante produto para fazer a embalagem, e a questão do fazer aqui um estudo de viabilidade económica do preço, tentar perceber qual é o preço final nos tipos de embalagens, a que é que isto pode responder, se é todo tipo de embalagens, etc. Portanto, isto de facto é preciso fazer este trabalho em 2026. Eu concluía com três slides. Pronto, a transição das embalagens que sejam mais sustentáveis enfrenta diversos desafios, como estivemos a ver. Sem sombra de dúvidas, e até pelo setor novo onde eu me encontro desde 2020, que é o agroalimentar, portanto, existe um esforço conjunto da indústria, não só aqui neste caso dos resineiros, dos produtores de filmes, etc., mas dos setores de embalagens, mas também das próprias empresas do setor alimentar, a disponibilidade constante para estar em desenvolvimentos tecnológicos em parcerias, foco nas propriedades. Eu quase que diria por esta ordem: primeiro as funcionais, depois o preço, depois o design. Portanto, as funcionais pela segurança alimentar, não é o preço, porque sem isso não vamos lá, e o design sustentável também acaba por ser importante. Para quê? Para termos uma segurança alimentar e uma sustentabilidade ambiental em que cada vez mais é apertada por legislação europeia. Portanto, nós, em termos do impacto, e olhando para os títulos da apresentação, o impacto da sustentabilidade e a inovação de produtos, em termos do impacto na sustentabilidade, concluímos, ou já concluímos, apesar de não chegarmos ao fim do projeto, mas de facto as resinas naturais, quer para a redução da pegada de carbono, quer para a valorização de recursos, é um ponto importantíssimo para o impacto da sustentabilidade nesta questão das embalagens, e estima-se porque cerca de 20% dos polímeros fósseis vão ser substituídos por resinas naturais, e que isto significa que teremos 50 mil toneladas de CO2 reduzidos por ano. Mas ao nível da inovação do produto e de produtos mais sustentáveis, é urgente encontrar soluções que possam responder a estes desafios. O RN21 mostra de facto que nós podemos responder a estes desafios, mas para ter a viabilidade ambiental e económica de novas soluções é preciso um esforço de todos, isso não tínhamos dúvidas. E pronto, é um pouco isto. Fico abertas agora a algumas questões, Joana e o restante da Obrigada, plateia. Paulo. Obrigada, foi realmente uma apresentação muito interessante, em que falámos aqui de vários aspectos, nomeadamente também mostrar-nos o impacto que temos na produção de resíduos, não é? Que acho que nem sempre temos presente a quantidade de resíduos
produzimos, associado aqui às embalagens, e o que me assustou mais foi aquele número de duplicarmos a quantidade de resíduos produzidos nos próximos 5 anos. Realmente isso são valores, Ah, são valores muito elevados, não é? Portanto, sim, mais uma vez, e daí teres que sim, fazer alguma coisa, projetos como este do RN21 serem importantíssimos e que deveria-se até pensar numa continuidade de sim. utilizar estes materiais de origem mais sustentáveis, não é? Sim, é esse o nosso objetivo. Nós acabamos aqui por demonstrar, não é construir protótipos, demonstramos se conseguimos fazer estes produtos, mas depois há aqui todo um trabalho de fazer com que eles cheguem até ao mercado, ou perceber, não é? Se conseguimos realmente fazer com que estas soluções cheguem ao mercado. Portanto, eu vou dar aqui a oportunidade de quem nos está a ouvir poder colocar algumas questões. Portanto, tem ali o separador PIR, onde eu encorajo a que coloquem algumas perguntas. Temos aqui a oportunidade de ter o Paulo a responder, né, que é a pessoa que acaba por ser aqui um especialista desta área que nos pode ajudar a solucionar algumas questões. Eu aproveitava para fazer uma questão, Paulo, antes, já que ainda não temos nenhuma pergunta, não é? Começo eu. Que é perguntar aqui uma questão, não é? Falámos aqui tanto da questão da reciclagem, mais da utilização destes resíduos, perguntar se estas embalagens que nós estamos a desenvolver, se realmente se elas são recicláveis, imagino que sim, ou se também serão biodegradáveis. Sim, nós esse teste de biodegradabilidade ainda não o fizemos, porque são testes que demoram cerca de 6 meses à volta disso, e portanto eles vão ser mais biodegradáveis. Eu penso que perceberam que o que nós fizemos não foi substituir completamente a solução fóssil que existem no mercado, mas sim pegarem soluções que as nossas empresas da parceria já desenvolvem, que já desenvolvem, e incorporar componentes das resinas e da resina natural. Portanto, nós fomos incorporar sustentabilidade em determinados produtos que já existem no mercado. Portanto, eu não posso dizer, e seria errado dizer, que eles são completamente biodegradáveis. O que eu posso dizer com certeza é que serão mais rapidamente biodegradáveis do que as soluções originais, não é? Obrigada, Paulo. Temos aqui uma questão do Rui Pinto, que diz que tem conhecimento se existe aplicações destes biofilmes na fileira da castanha, tanto para maior capacidade de conservação como para a proteção prolongada contra fungos. Não, de facto não tenho conhecimento, não trabalhamos ainda com o fruto, que é a castanha. Nós só trabalhamos de facto com duas áreas, que foi quando estamos a falar de embalamento a vácuo, em que temos a conservação, etc. Foi o nosso foco, pela nossa origem, foi a indústria das carnes, portanto, tudo que estamos a trabalhar com carnes. Para os restantes, onde estão os frutos, foi para, quando nós vamos a uma grande superfície, foi para aqueles, passa a expressão, sacos plásticos, não é? Que nós temos em qualquer superfície, foi para acondicionar, mas de um modo de transporte só. Não, de facto, essa parte não estudamos. Sim, aquilo que as especificações técnicas que tentaram aqui responder sempre foi mais para o setor das carnes, não foi para os outros setores específicos da indústria agroalimentar, não é? E Sim, aquelas sim, sim. mas as soluções que demonstram já são bastante otimistas, não é? Já são resultados bastante encorajadores e que esperamos que consigam chegar ao mercado, até porque já conseguimos aqui uma introdução, uma incorporação de 10% de resina, e isso depois para toda a cadeia de valor também é bastante vantajoso, não é? Conseguirmos encontrar aqui novas aplicações para os produtos derivados da resina Sim, natural, acaba por ter este efeito contagiante toda acima da cadeia de valor. Talvez aqui abordar um bocadinho mais esses assuntos, não é? O Paulo falou ali da questão das propriedades de barreira e das propriedades que eventualmente a resina possa acrescentar a estas propriedades. Eu sei que falou nisso na apresentação, mas se calhar reforçarmos aqui mais esse assunto. sim, verificamos.
verificamos que, de facto, a introdução da resina natural aumentaram as propriedades de barreira. Eu até estava aqui a procurar, porque eu acho que tinha esse slide onde tinha mesmo, nós fizemos um estudo exatamente, que é a barreira, em termos de propriedades de barreira, eu só aqui partilho, eu acho que não, passei o slide, mas não falei nisto, que tem a ver com, deixem-me ver aqui, exatamente. Isto não está em modo de apresentação, mas é só para vocês verem. Sim. Portanto, quanto a barreiras de oxigênio, a introdução das resinas, de facto, aumentou, isto é o estudo que nós fizemos, nós parceria, 75% relativamente ao oxigênio, em termos de barreira, e 30% em termos de vapor de água. Portanto, isto para a carne, para o setor da carne é extremamente benéfico, é importantíssimo para manter, portanto, a conservação dos alimentos. Mas isso quer dizer que não há aqui contaminação entre o alimento e a É atmosfera, menor, não é? exatamente, Sim, em sim, comparação com as soluções que existem no mercado, não é? sim, as mais Em comparação. tradicionais. Exatamente, Pois nós exatamente. realmente aqui nas embalagens que o Paulo mostrou, vimos que realmente, e a questão que também acabou aqui por salientar, que é a questão do aspecto que estas embalagens têm e realmente da translucidez, portanto não ser tão fácil vermos, porque a resina acaba por trazer aqui alguma opacidade. Acha que isso vai ser um problema quando tentarmos pôr estas soluções no mercado ou conseguimos contornar esta questão? Isso é um problema sem dúvida. Depende do tipo de produto, que era o que eu estava a Claro, falar, claro, não é? Depende do tipo de produto. Se nós falarmos, eu estava aqui a tentar me lembrar se existem mais produtos, com certeza sim, mas se nós olharmos para a indústria, para a carne, não é? Era aquilo que eu estava a dizer. Quando nós vamos ao talho, ou quando vamos à parte das carnes, procuramos uma embalagem, nós gostamos de olhar, e se calhar a grande maioria de nós olhar para um bom bife, quer seja suíno, bovino, e ver a cor. Não é? Não claro. conseguimos cheirar porque aquilo está fechado, mas pelo menos olhamos para a cor. E a cor é um dos principais fatores para a compra. Portanto, a translucidez é importantíssimo e é um fator negativo para aqui, por exemplo, para embalamento de carne a vácuo, por exemplo. Agora, se nós falarmos para transporte, era aquilo que eu estava a dizer, não é? Sim. E existem imensa coisa dentro de uma grande superfície, não só transporte em termos de distribuidores, mas nós próprios que vamos às compras, ter um saco que seja maleável, fino, okay, mas que até não seja tão translúcido, mas onde a gente vai meter o brócolis, vai meter a maçã, para nós é indiferente, para o consumidor final é indiferente. Sim, para Por esses exemplo, aí plásticos de uso único, não é? Sim. de uso único, que são muitíssimos Pois também, não são, é? sim. Que são muitíssimos. Ou por exemplo para embalagens, imaginem, arroz, quase não é, as embalagens de arroz não são, a maior parte delas não é visível o arroz, portanto também não há problema que seja translúcido. Eu estava-me aqui a tentar lembrar se existe algum que fosse tão crítico como a carne. Porventura há, mas neste momento não estou a lembrar. Se alguém da plateia também se lembrar, agradeço. Mas de facto a carne é dos mais críticos, a parte da translucidez, não é? Sim, mas lá está. Nós acabamos por desenvolver, vocês, o consórcio, desenvolveu estas soluções para o setor da carne, tendo em conta as especificações técnicas, e as exigências regulatórias para este setor. Mas não quer isto dizer, não é? Como o Paulo referiu e bem, que não possamos depois utilizar estas aplicações para outros mercados, não é? Claro, claro. Embalagens de arroz, embalagens de massa. Infelizmente, o que não faltam são alternativas onde podemos vir a utilizar estas embalagens que acabam por ser sempre mais sustentáveis do que os plásticos convencionais que nós utilizamos. Nós não Sim, falamos aqui exatamente. qual é a formulação do polímero, mas acaba por ser um polímero que não é de origem fóssil, não é? Portanto, as soluções que foram aqui desenvolvidas, portanto, Hum? aí também acaba por trazer sustentabilidade, não só com a incorporação dos derivados da resina natural, mas também com estas formulações de polímero base serem também mais sustentáveis. Nós Sim, temos sim, aqui sim, mais sim. uma pergunta, que é da Anabela, que pergunta se a extração de resina causaria algum impacto ambiental. Portanto, aqui o Paulo Exato. não é a pessoa certa para responder a essa questão, não é? Há sempre algum impacto,
causado pela extração de resina, mas a resina é um produto que tem uma pegada ambiental negativa, portanto, é uma produção que é constante, a árvore está viva quando produz a resina, portanto, acaba por ser quase um subproduto da floresta. Portanto, havendo aqui algum impacto ambiental, ele é completamente residual, não é? Em comparação com as alternativas que usamos neste momento, que são de origem fóssil. Portanto, não sei se temos mais algumas questões. Não sei se o Paulo quer acrescentar alguma coisa. Não, estava aqui a olhar para as questões, estava a começar pelas, não sei se está por ordem ou não, estava aqui a ver se existe já no mercado produtos alimentares embalados aqui Sim, embalados produzidos pela empresa parceira de projeto. Não, no mercado não existe isto. Isto é um projeto de ideia, portanto são protótipos. Existe foi o envolvimento nos testes, ensaios, na consulta de empresas que utilizam este tipo de embalagem, né? Mas de facto não existe. E depois aquilo que queria reforçar e acrescentar, porque estas empresas sempre salientaram isso, foi a questão do preço. Pronto. E sim, aí, como se calhar a grande maioria dos projetos de ID, quer sejam estes, quer sejam outros, depois a questão do estudo de mercado, de entrar no mercado, a questão do preço é sempre muitíssimo importante. E aqui uma das coisas que também temos falado se calhar, em termos de entrar no mercado em massa, não se justifica, não é? Porque não existe escala e em termos de preço será muito difícil atingir os valores comerciais que são neste momento comercializados, para a sua redundância, dos produtos existentes, mas se calhar para produtos premium, em que é aceitável que o custo de embalagem seja ligeiramente superior, é aceitável porque tem um design diferente. Pronto, se calhar passa por aí esta é uma oportunidade, não sei, de entrar em produtos premium. sim, se aumentar também o produto de vida da embalagem, não é? Do produto de vida útil do produto, também os produtos premium vão ter também interesse em embalagens que prolonguem essa durabilidade dos alimentos, não é? Sim, claro, claro. Então, está aqui outra pergunta Está da aqui Kátia. da Cátia, não é? Que Sim. estava aqui a ver. De que forma estas soluções baseadas em resina natural se comparam em termos de pegada ambiental e custo às películas convencionais existentes? Então, também vai um Uhum. bocadinho de encontro Ah, àquilo que ah, estávamos a discutir. sim, sim. Embora era aquilo que eu também estava a dizer há pouco, porque a pegada ambiental tem várias coisas associadas. Nós trabalhamos aqui algumas, não é? Tem várias coisas associadas. A pegada ambiental começa desde logo com o design da embalagem, algo que nós não trabalhamos neste projeto, não é? Mas o design é um fator importantíssimo para a reutilização, etc. A pegada ambiental está também relacionada com a incorporação, com a substituição ou incorporação de materiais biodegradáveis ou recicláveis, foi o que fizemos. Incorporamos pelo menos 10% deste tipo de material. Pronto. Agora, em termos a pergunta era pegada ambiental e custo. Pronto, em termos de custo, de facto, vamos fazer esse trabalho, esse estudo. Já nos apercebemos que o custo é bastante superior, mas vamos tentar perceber neste último semestre do projeto, que é o primeiro de 2026, tentar perceber de facto onde é que podemos minimizar, ou melhor, não é minimizar, otimizar o custo e onde é que isto pode ser aplicado. Obrigada, Paulo. Bem, não temos aqui mais questões. Vamos fazer aqui um pequeno compasso a ver se surge mais alguma questão. Nós teremos aqui já alguma participação, portanto, agradecer também a participação aqui de quem está a assistir. Mas realmente não temos mais questões. Quero agradecer Pronto. mais uma vez ao Paulo pela disponibilidade para vir aqui hoje falar connosco, também para responder às questões da nossa audiência. Quero lembrar que o webinar está gravado e que as séries de webinars da RN21 estão disponíveis no nosso canal de YouTube, portanto convido todos a procurarem estes webinars sobre vários temas relacionados com a resina natural, não só com a extração e com a produção,
mas também com aplicações em mercados e em novos mercados. Portanto, convido-vos a assistir às nossas gravações, e também estendo já o convite para o próximo webinar, que será no dia 18 de dezembro e será sobre as aplicações de resina natural no setor do calçado. Portanto, mais uma vez, obrigada e vemo-nos lá. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado.